Bom, Claudinei, você disse, né, depois do jogo lá contra o Cruzeiro, que a tua ideia era apenas uma troca, né, com a vinda do Capa para a lateral esquerda, e pelo desenho já de ontem é mais ou menos isso aí, só com a volta do Júnior Dutra no trabalho de hoje, ontem ele foi poupado. A tua ideia se mantém? É isso mesmo? A ideia é isso, a gente dá uma sequência, né, para essa equipe, a equipe que fez um jogo com o Corinthians, né, com o Cruzeiro na sequência, só com a saída do Capa, então a gente vai procurar manter, a gente dá uma sequência boa, acho que eles estão dando uma resposta positiva em campo, tem jogado bem, estão com ritmo de jogo, que é muito importante. Às vezes não é troca pela troca, começa a mexer na equipe, o jogador que entra não tem o mesmo ritmo daquele que vem jogando, você vê que a nossa intensidade de jogo é muito alta e nem todos conseguem exportar os 90 minutos sem estar numa sequência de jogos boa. Então acho que pela semana de trabalho que a gente teve de descanso também para eles estão aptos a fazer mais ou menos de jogo como fizeram nos últimos dois. Claudinei, de 4, 5 jogos para cá, poucas mudanças aconteceram no time do Avaí, né? Principalmente no setor ofensivo com a saída do Rômulo e a entrada do Júnior Dutra mais recentemente. Mas o meio de campo, essa nova formatação, você já vem atuando com ela já há umas 4, 5 rodadas. Que importância tem isso nesse ponto do campeonato, da virada do turno para o retorno, até para os jogadores se sentirem mais confiantes, ganhar um pouco mais de entrosamento e buscar essa saída da zona do rebaixamento, até aproveitando os últimos jogos que foram positivos? Acho que é muito importante, a gente está subindo de produção num momento importante, né? Tomara que a gente continue subindo, não pode estancar, tem que continuar pontuando todas as rodadas. Acho que a exceção foi o jogo do Curitiba, e não é por isso que perdemos, nem por isso que a gente mexeu no time, por algum outro motivo, é porque eu comentava com vocês que tanto o Pedro quanto o Júlio tinham 2 amarelos, a gente ficou com receio de perder os dois ao mesmo tempo. Como a gente tinha o Marquinhos, que é o meio que deu essa qualidade, a gente optou por começar com o Marquinhos, não com o Pedro, né? E só por esse motivo. Mas a gente sempre procura, desde o ano passado, vocês sabem que eu não gosto de mexer muito na equipe, eu gosto de ter uma equipe que atue, que se conheça, e eu acho que cada vez que eles vão jogando junto, eles vão melhorando, vão se conhecendo mais, né? Se a cada resultado negativo, cada má atuação de um outro atleta, você começa a mudar muito, a equipe não cria identidade, não cria uma cara, né? Então hoje eu acho que o Júlio já joga muito melhor com o Simeone do que ele jogava há 2, 3 rodadas atrás, né? Eles vão se entendendo cada vez melhor. Então a gente procura manter, eu acho que quando tiver que mexer, a gente vai mexer, ou por questão técnica, por questão tática, a gente não pode ficar refém de, tem que jogar esse time sempre, se algum jogador tiver uma queda de produção, alguém que estiver fora, merecer entrar, a gente vai fazer a mudança, mas acho que nesse momento a manutenção é o caminho mais indicado. Em cima até que você falou, você é daquela máxima de que quando o torcedor já começa a ter na ponta da língua o time do goleiro, ou como eu falava antigamente, ponta esquerda, é porque essa situação está conseguindo ficar legal, está ficando do jeito que você está querendo, ou ainda falta um detalhezinho? Não, a gente tem que buscar sempre melhor, né? Tem que sempre estar propondo alguns desafios para os atletas, algumas coisas para eles melhorarem. Isso é o nosso objetivo, que se ele parar, achar que está bom, a tendência é começar a cair de produção. Mas eu concordo com você, eu fui criado, né, assistindo futebol, e os grandes times a gente sabe de cabeça, né? Os grandes times que você é, porque o torcedor do Avaí, os grandes times do Avaí devem saber de cabeça. Isso é porque teve sucesso não só pela repetição, mas é uma coisa condicionada a outra. O time que está ganhando muito, está conquistando, vai sendo mantido. Né? Então o torcedor, quando sabe o time na ponta da liga, é que o time está dando resposta em campo. Quando a temporada é ruim, você começa a perder muitos jogos e você perde um pouquinho a confiança no que você está fazendo, a tendência é que você começa a mexer muito no time, para querer dar uma resposta para o torcedor ou a imprensa, né? Às vezes o torcedor fica preocupado, não, preciso mexer aqui, preciso mexer ali. Eu não sou muito adepto dessa prática, eu tenho minhas convicções e procuro partir delas para fazer alguma mudança. Mas quando começa a mudar muito o time perde a identidade, o jogador perde a confiança, né? Porque você joga um jogo, daqui a pouco se perder, próximo jogo eu saio, se eu errar eu saio na próxima. Então o jogador tem que saber que ele tem direito de oscilar, de jogar uma partida ruim, que ele é o titular da equipe no momento, que não é uma partida ruim, uma infelicidade para tirar ele do time, né? E sim 2, 3 jogos que ele não tem um bom rendimento, é uma questão tática. Né? Então eu acho que os grandes times que eu vi jogando, eu tenho, né? Fui criado em Santos, os grandes times do Santos, eu tenho de cabeça para me jogar, assim, escala o goleiro ao ponto esquerdo, Guarani campeão de 78 brasileiro, escala o goleiro ao ponto esquerdo, Flamengo, né? Flamengo campeão mundial, que foram os times que eu peguei na minha infância e adolescência aí. A gente sabe o time de cabeça, porque foram grandes times. Então acho que quando o torcedor sabe qual é o time que vai jogar, 90% do time é um bom caminho, é sinal que as coisas estão sendo feitas e todo mundo está entendendo o conceito. Ô Claudinei, naquele jogo com o Curitiba, né, era uma chance real que o Avaí tinha para sair da zona do rebaixamento, e aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe, né? E de novo o Avaí tem essa chance real para sair dos 4 últimos colocados.
É que você vai trabalhar, já que você citou que até naquele jogo a ansiedade atrapalhou um pouquinho, para que não venha atrapalhar nesse jogo diante do Palmeiras? Eu acho que a situação é outra, né? A gente está jogando com uma equipe que não é considerada tão poderosa no campeonato. Eu acho que o time tem uma grande equipe, mas não é essas top, né? Top 5, top 6 do campeonato que todo mundo considera candidato a título. E isso aí também colaborou um pouquinho. A gente entrar e achar que temos que ganhar, temos que propor o jogo contra o Curitiba, temos que atropelar. E as coisas às vezes não acontecem na velocidade que a gente quer, nem do jeito que a gente quer. O jogo do Palmeiras, por ser um jogo fora, contra uma grande equipe que é o Palmeiras, né? Com um grande público lá. Eu acho que traz a gente mais para perto do jogo do Grêmio, mais para perto do jogo do Botafogo, né? Onde o nível de atenção não fica lá em cima. Traz o jogo mais pro perfil do Avaí, um jogo reativo. Mas a gente vai conversar e vai usar isso como exemplo. Sempre que a gente tiver essa chance de sair do rebaixamento, a gente vai usar essa situação que aconteceu com o Curitiba como exemplo. Para a gente controlar essa ansiedade, para saber que as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, né? Você ganha o jogo com gol 1 minuto, não ganha com 11:90, e foi o que eu falei para eles aqui na projeção do jogo do Curitiba. Falei, gente, se o jogo tiver 0 a 0, 90 minutos de final, a gente ganha de 1 a 0. Agora, se a gente começar a desorganizar, tomar 1, tomar 2, você não consegue reagir, fica difícil você ganhar o jogo depois disso, né? Então a gente vai ter que conversar com eles, mas eu acho que esse jogo específico não vai entrar tanto essa questão de ansiedade acima do normal para achar, não ganhar do Palmeiras sai da zona. A gente vai buscar ganhar do Palmeiras dentro da nossa característica, da nossa postura, e temos condição de ganhar, como já ganhamos os adversários, sabemos que vai ser difícil, né? O Palmeiras tem não só um grande time, um grande elenco, um grande treinador, e vamos fazer o nosso melhor lá para buscar trazer pontos de lá, ou 1 ou 3 pontos de lá. Rodinei, até por conta da maratona de jogos do Palmeiras, o Leandro Silva até na entrevista ontem disse que não sabia se o time seria titular, se seria reserva, mas que ele gostaria que fossem os titulares justamente por conta dessa maratona desgastante. Como é que você está vendo essa maratona do Palmeiras? Isso é positivo para o Avaí? E eu te pergunto, o que você espera do Palmeiras para essa rodada? Se não me engano, o Avaí contra o Sport foi um time alternativo, né? Que ganhou o Sport lá, acho que não foram todos os titulares, não, acho que foi uma equipe reserva, toda reserva, alternativa. E para descansar para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. Jogaram quarta, tem um jogo sábado, como a gente já jogou contra o Corinthians, no domingo contra o Bahia, depois quarta contra o Corinthians, né? Tem um desgaste, lógico, marca o adversário, mas eu acho que não é nada insuportável. Eu acredito que eles vão vir com o time titular, porque se ele jogar com o time titular no domingo, ele vai ficar muito tempo sem jogar nos titulares até o jogo da Libertadores. Então, assim, eu tentando antecipar o que vai fazer, não sei o que está passando na cabeça do Cuca, mas eu acho que esse cara, os titulares contra o Avaí, tira esse pessoal do campeonato, leva para Atibaia, que é o que ele está comentando que vai fazer, deixa ele descansando até o jogo da Libertadores. Uma situação parecida com a nossa, quando a gente botou os titulares na primeira liga contra o Figueirense, que a gente tinha o jogo da final do campeonato, ficaria muito tempo, já que os titulares jogariam contra a Inter de Lages, né? Alguns jogariam. A gente optou por botar os titulares contra o Figueirense naquele jogo da primeira liga, que não valia muita coisa, apesar de ser um clássico, para não ficar muito tempo sem jogar. Então acho que o Cuca deve estar pensando nisso. É lógico que se tiver algum jogador que for lá e a fisiologia, o departamento médico indicar que pode ter alguma lesão, ele vai deixar fora. Mas eu acredito que ele vinha com 80, 90% do time que enfrentou o Cruzeiro, que é considerado titular, e também sou da mesma opinião que o Leandro, prefiro jogar sempre contra aquele titular do adversário. Né? Se ele tivesse ganhando o Grêmio lá em Porto Alegre com o time reserva, teria tirado um pouquinho do brilho da vitória. Se tivéssemos empatado o Corinthians com o time reserva do Corinthians, também ia falar, empatou o jogo com reserva. Né? Então acho que é por aí, a gente tem que enfrentar sempre os melhores, e a gente está na Série A para isso, para jogar contra os melhores. Jogo contra Grêmio, jogo contra Botafogo e Cruzeiro são exemplos para essa partida contra o Palmeiras? Sim, eu acho que assim, eu acho que, na verdade, assim, o que a gente tem feito nesses jogos, né, como a gente já comentou outras vezes, é o que a gente fez na Série B inteira no passado. Uma equipe muito organizada, defensivamente, brigando por todas as bolas e que procura aproveitar as chances que tem no jogo. Né? E foi até contra adversários de um porte até menor que o nosso na Série B, a gente teve esse tipo de comportamento e vencemos os jogos. Então agora na Série A, que a gente está enfrentando o Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, a gente não pode mudar a postura. Né? Por mais que a gente veja aí, como a gente viu contra o Curitiba, uma possibilidade de, vamos ganhar que a gente vai sair da zona do rebaixamento, e essa ansiedade acaba mudando o comportamento dos jogadores, isso aí não pode acontecer. Né? O jogo do Curitiba, se a gente tivesse tido a mesma postura que teve nos outros jogos, o torcedor podia ficar um pouquinho mais irritado, do time não estar atacando tanto, mas dificilmente a gente tomaria de 4 a 1 no Curitiba. Não tomando de 4 a 1 no Curitiba, mesmo que a gente tivesse perdido o Curitiba de 1 a 0 ou empatado longe, a gente não estaria na zona de rebaixamento, a gente estaria na frente do Atlético Paranaense. Eles estão na nossa frente por um gol mais marcado, o saldo é igual. Então, se fosse 2 a 1 contra o Curitiba, a gente estaria fora da zona. Você vê o que um jogo onde a gente se desorganizou causou, né, no contexto geral.
Mas esses jogos são parâmetros, sim. Eu acho que a postura vai ter que ser essa, um time muito aguerrido, muito intenso e muito organizado. Até porque a postura do líder do Campeonato Brasileiro é essa. A gente não pode fugir muito disso. Eu acho que não está se falando de qualidade nem me comparando ao Carille, nem comparando aos jogadores do Corinthians. Eu acho que a qualidade dos jogadores dele é muito superior. O momento do Carille é melhor que o meu, está invicto não sei quantos meses aí. Mas assim, a postura da equipe nossa é parecida em termos de organização defensiva, de manutenção de linhas defensivas, e a gente tem que encaixar um pouquinho melhor esse jogo com a bola, que é o Corinthians faz um pouquinho melhor hoje, que sabe marcar, mas quando tem a bola e fica um pouquinho mais com a bola, e acaba sofrendo um pouquinho menos. Essa questão de postura, voltando a falar do Palmeiras, Claudinei. Palmeiras, na quarta-feira, foi eliminado da Copa do Brasil, fechou uma porta de possibilidade de chegar à Libertadores no ano que vem. Ele ainda tem duas, pela própria Libertadores e ainda pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da situação do time ainda no campeonato, está um pouquinho mais distante lá da liderança, enfim. Mas por causa disso, você acredita que a postura do Palmeiras pode mudar um pouquinho agora para o Campeonato Brasileiro, já que uma possibilidade, se for para a Libertadores no ano que vem? Eu acho que o Palmeiras, a característica do Palmeiras do Cuca sempre foi de muita marcação, de pressionar muito a bola, de ser um time muito aguerrido. Principalmente jogando no Allianz Parque, eles vão pressionar a saída de bola, vão marcar alto, fazer aquela pressão na saída de bola. Não vai mudar, depende de quem jogar, não muda. A característica do Cuca é isso aí que levou eles ao título brasileiro do ano passado. Eu acho que a saída da Copa do Brasil não foi tão traumática para eles, porque eles têm a Libertadores. Eu acho que ficou bem claro que o objetivo do Cuca e do Palmeiras é conquistar a Libertadores. Lógico que eles queriam continuar com a possibilidade da Copa do Brasil, perderam, mas perderam com 2 empates, questão de gols marcados como visitantes, eles foram derrotados, mas não foi uma eliminação vexatória. Lógico que a cobrança é grande pelo investimento, proporcional ao investimento do clube. Mas acho que a postura não muda não, eles vão continuar chegando no brasileiro como um campeonato que é importante, mas que eles podem, ainda tem mais do que um turno para jogar. Se por acaso, no caso de uma eliminação da Libertadores, o Palmeiras focar só no brasileiro, com certeza, entre os 6 primeiros, o Palmeiras, pelo elenco que tem, vai acabar chegando. Agora, não creio que o Cuca vai mudar a postura não, ele vai fazer o que ele tem comentado, de tirar os titulares um pouquinho do brasileiro para focar nesse jogo da Libertadores, questão de desvantagem, e vai manter a programação dele que já estava sendo feita. Ô Claudinei, um detalhe que eu observei, pelo menos em programas, enfim, jornalistas pelo Brasil inteiro, dessa para as outras rodadas é que agora não se trata mais que o Palmeiras vai ter uma vitória garantida, pelos jogos anteriores que aconteceram, que o Avaí mostrou que não é bem assim. Até eles citaram que Corinthians, Grêmio, Botafogo, enfim, essas equipes maiores que enfrentaram o Avaí acabaram perdendo pontos e que talvez lá no final possam fazer falta, enfim. Como é que você avalia esse novo cenário, pelo menos no que está sendo dito do Avaí, de não ser mais aquele adversário que os adversários pensam que vão trazer os 3 pontos jogando contra o Avaí? Em primeiro lugar, não me incomoda assim, esses comentários. Não sou daquele treinador que espera ver um comentário e põe a matéria na página de vestiário, o jogador ver, o jogador ficar com raiva. Não me incomoda, eu acho que é normal. Eu acho que começou o Campeonato Brasileiro, é normal que todo mundo indicasse o Avaí e o Atlético Mineiro como possíveis rebaixados, até porque a condição financeira dessas equipes é muito inferior às outras todas do campeonato, e até algumas da Série B, como a gente já falou anteriormente. Então eu acho que se está mudando o cenário pelos resultados que a gente conquistou, eu acho que quando a gente foi jogar em Goiânia, a gente tomou 3 do Atlético Goianiense, Você falou assim, o Atlético Goianiense era o último, meteu 3 no Avaí, a coisa está feia. Só que a gente foi resgatando a nossa identidade, a nossa forma de atuar, nossas boas apresentações. E a gente espera continuar fazendo isso. Não podemos sentar em cima daquilo que a gente já fez e achar que está bom. Se a gente for lá com o Palmeiras não fizer um bom jogo, dentro do nosso padrão, dentro dos nossos conceitos, a gente vai ser criticado novamente, apontado como um candidato. Eu acho que o Avaí é candidato ao rebaixamento na cabeça de todo mundo. O Avaí é Atlético Goianiense. O Atlético hoje está em último, cabe ao pessoal do Atlético reverter isso, cabe a nós aqui do Avaí revertermos isso. A gente sabe que a gente briga aí, está numa guerra, está todo mundo de bazuca, a gente está com uma faca na mão. A realidade é essa, mas a gente está. Não quer dizer que a gente com a faca não possa ir lá e dar uma espetada lá e ganhar a luta, ganhar a guerra. Então a gente tem que brigar com nossas armas. Eu acho que os jogadores têm dado uma resposta muito boa, em termos de intensidade de jogo, de briga pela bola. E eu acho que é essa cara nossa aí que a gente vem fazendo. A gente sofre, mas a gente está defendendo cada ponto como se fosse o último, cada jogo como se fosse uma decisão. Porque se não for assim, se a gente achar que vai ser protagonista na Série A em termos de fazer um futebol exuberante, artístico, eu quiser fazer isso para valorizar o trabalho meu, fazer isso para valorizar o meu trabalho, gente, vamos sair jogando, vamos dar chutão, joga à vontade aí, dá caneta, dá balãozinho, e o Avaí foi rebaixado, não resolve nada. Então a gente prefere às vezes ser criticado por fazer um jogo reativo, mas deixar o Avaí na primeira divisão, porque a tarefa que foi dada para nós foi essa.
manter a equipe na primeira divisão, e é isso que a gente vai procurar fazer. Claudinei, para a gente encaminhar essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi te passado sobre o Uruê, né, que já chegou a ele, iniciou ontem os trabalhos, o que foi passado, o que você viu dele, que expectativa você tem de aproveitamento desse jogador, pelo menos a informação oficial, que ele vai passar por um período de avaliação aqui na ressacada. Foi passado pelo presidente que a gente vai, para a gente observar, para a gente observar o atleta, uma condição que apareceu de negócio com o Avaí. Tem boas referências do atleta, né? A gente tirou algumas informações. Ontem teve a primeira vez com bola conosco. Vamos observar com calma, né? A gente não pode precipitar nem para o lado bom nem para o lado ruim, nem achar que em 2 treinos que é a solução, nem achar em 2 treinos que não serve, tem que dar um tempo para ele entender o trabalho. Treinou ontem, mostrou com um jogador ambidestro, né? Trabalha bem com as 2 pernas, um pouquinho trabalhou com a gente ali ontem. E hoje é um treino um pouquinho mais curto, vamos esperar a semana que vem para observar com mais calma, oportunizar para ele fazer alguns treinamentos próximos daquilo que a gente pretende, explicar para ele a nossa forma de atuar, para ver se encaixa no que ele faz ali no campo que ele está acostumado a fazer. Se for um bom atleta, a gente não pode ter esse preconceito de como veio fazer avaliação não serve. Né? Como veio indicado e não veio contratado não serve. Às vezes um jogador que vem é bom, a gente vai aproveitar e vai nos ajudar. Né? A gente não pode descartar o jogador sem dar essa oportunidade. É isso que a gente está fazendo com toda a lealdade, com toda a honestidade com o atleta. Se servir, vai ficar. Se não ser suficiente, achar que não é que nem possível. Pode até ser um bom jogador, não encaixa no que a gente pensa, né, para a função, para fazer aquilo que imagina, a gente não vai ficar com ele. Se a gente achar que realmente nos ajudar, a gente vai ficar. O presidente falou que a gente pode tomar uma decisão com bastante tranquilidade. Fechou. Obrigado, amigão.